Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e este, você já sabe, é o Agenda Econômica. Hoje vamos falar sobre tributação de altas rendas ou super ricos. A regra padrão da cobrança de impostos em todo o mundo é simples. Quem ganha mais, paga mais. Nos manuais de economia, esse princípio tem o nome de progressividade tributária. A regra existe também na lei brasileira, mas na prática não se realiza. E o que já era sabido em todos os lugares onde se debate o tema foi comprovado em um estudo realizado por técnicos do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. Neste Agenda, eu converso com o economista que preparou o relatório final, Sérgio Gobetti. Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Imagina, Antônia, é um prazer a gente poder estar aqui nesse programa para debater um assunto tão importante, justamente no momento aí que o Congresso Nacional está discutindo a reforma do imposto de renda. Sérgio, a gente ouve muito falar que uma distorção grave do sistema tributário brasileiro é exatamente na área de pessoas físicas. Então, eu queria que você, tendo coordenado esse trabalho, fazendo esse tipo de pesquisa há bastante tempo, nos dissesse quais são as principais distorções que existem atualmente e o que esse projeto pode corrigir. Eu muitas vezes me refiro ao sistema tributário brasileiro como uma jabuticaba. Esse modelo que aplicamos no Brasil, ele existe em praticamente nenhum outro país do mundo. Algumas coisas são características do mundo, por exemplo, nós temos um modelo de tributação de salários de modo progressivo, é algo que nós temos no Brasil, nós temos uma tabela progressiva de tributação sobre salários, nós temos algumas rendas que são tributadas com alíquota linear única, que é o caso das aplicações financeiras, e por fim nós temos então algumas rendas isentas, e o principal item de rendas isentas que nós temos no Brasil hoje são os lucros e dividendos distribuídos. E quando a gente constata, quando a gente compara com o resto do mundo, então eu falava de jabuticaba tributária porque nenhum grande país desenvolvido do mundo adota isenção para lucros e dividendos distribuídos por seus sócios. Quando a gente constata isso, algumas pessoas dizem, mas o lucro já foi tributado na empresa, então ele não é isento. Sim, o lucro é tributado na empresa, mas em todo o mundo ocorre exatamente isso. Os lucros são tributados nas empresas e quando eles são distribuídos para os sócios acionistas, eles são tributados novamente. E o que a gente constata, então, no Brasil, é que, além da gente estar oferecendo essa isenção no nível das pessoas físicas, mesmo quando a gente considera a tributação que ocorre no nível das empresas, devido à quantidade de regimes especiais, de benefícios fiscais e de brechas que existem na legislação, a gente acaba constatando que mesmo quando a gente soma a tributação da pessoa física com a tributação da empresa, o sistema tributário brasileiro ele não é progressivo. Então, o trabalho, a pesquisa que a gente realizou foi justamente essa. A gente fez olhamos para a tributação de um modo integrado. Computamos toda a tributação que as pessoas físicas pagam, o IRPF sobre salário, o imposto de renda sobre as aplicações financeiras, e no caso de lucros e dividendos, nós consideramos a alíquota efetivamente paga sobre o lucro das empresas e atribuído esse imposto, então, à pessoa física dos acionistas dessas empresas. Esse sistema, ele não existiu sempre, ele é um sistema dos anos 1990, foi elaborado até pelo ex-secretário de Receita, Everardo Maciel, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, quando tirou essa tributação de lucros e dividendos com a argumentação de que aumentaria investimentos, as empresas investiriam mais e aumentaria a arrecadação por isso. Então, eu queria saber de você um pouquinho, se você tem memória disso, se isso aconteceu. E uma outra coisa na faixa das pessoas físicas, a gente tinha uma outra alíquota de 34% que também foi retirada. O que isso trouxe para a economia brasileira de lá para cá?
Sim, então, esse era um pressuposto, né? Havia um pressuposto muito forte nos anos 80, 90, de que a proposição de uma isenção para dividendos poderia ampliar investimentos, e como tu falaste também, redução de alíquotas deveriam incentivar investimentos, e o que se viu não foi isso, né? Não foi isso, a gente não teve, de fato, ampliação de investimento, não tivemos impacto positivo sobre o crescimento da economia brasileira. E, além do mais, nenhum outro grande país do mundo seguiu esse modelo que a gente adotou no Brasil lá na virada de 1995 para 1996. O nosso modelo ainda foi piorando. Por que ele foi piorando? A tributação do lucro, ao estar concentrada no nível só das empresas e não ocorrer na pessoa física, ela acaba criando um espaço para a atuação dos diferentes lobbies empresariais para que os diferentes setores econômicos, para que as diferentes empresas vão conseguindo benefícios fiscais, vão conseguindo promover mudanças na legislação, de modo que o resultado que a gente descobre hoje, quando a gente faz uma análise minuciosa da tributação do lucro das empresas, né? A Receita Federal fez um estudo há 2 anos sobre isso e ela mostrou que, por exemplo, a alíquota efetiva que as empresas do Simples pagam sobre o seu verdadeiro lucro oscila em média em torno de 3 a 4%. As empresas do lucro presumido pagam em média 11%, e mesmo as empresas do lucro real, né, que não têm, digamos, tanto benefício quanto as empresas do Simples do lucro presumido, pagam hoje uma alíquota que varia de 22% a 25%, quando a alíquota nominal que a gente conhece no Brasil, a alíquota que se aplica sobre o RPJ e a CSLL, ela soma 34%. Então, essa alíquota de 34%, eu costumo dizer, é uma alíquota para inglês ver, né? Ela existe formalmente, é uma alíquota nominal, mas muito poucas empresas efetivamente pagam esse montante. Existem empresas que pagam, existem empresários que pagam, e esse é justamente um outro problema, né? É um outro problema porque o sistema tributário brasileiro ele não é equânime, não é só não ser progressivo no sentido de não tributar mais quem ganha mais, né? Mas mesmo pessoas que têm os iguais não são tratados de modo igual. A gente fez uma reforma tributária recente na parte do tributo sobre o comércio, basicamente, né? E o governo mandou agora, recentemente, esse projeto que modifica, não as alíquotas, mas isenta de cobrança as pessoas, pretende isentar de cobrança as pessoas físicas que ganham até R$5.000. Eu vou pedir à Bruna, que está dirigindo a nossa gravação, para colocar aqui na tela, para que o nosso telespectador também possa ver, para a gente ter uma ideia de como é hoje, né? Em 2025, como é que é a questão do imposto de renda. Todo mundo que paga imposto mais ou menos tem uma memória disso, mas para a gente refrescar. Então, hoje está isento do imposto quem ganha por mês até R$ 2.428,00, né? Aí de 2.428, como está a arte na nossa tela, 2.826. Paga 7,5%, a faixa seguinte paga 15% e uma outra paga 22% e acima de 4.664 paga 27,5%. Mas, na verdade, também não é exatamente isso que se paga sobre todo o salário. De qualquer forma, eu queria que você explicasse para a gente, quando o governo pretende isentar todas as pessoas que ganham até R$5.000, como é que se faz? Escalona esses tributos para quem ganha acima disso? Então, o primeiro ponto para chamar a atenção é que essa tabela que está mostrando é aquela tabela que me referia, que é uma tabela com alíquotas progressivas, quem ganha mais paga mais, mas ela se aplica exclusivamente para rendas de salário, né, rendas de profissionais liberais, né, um médico, um engenheiro, um advogado que preste serviço como pessoa física, e para aluguéis recebidos também pelas pessoas físicas, né? Porque, como a gente estava falando antes, dividendos, lucros e dividendos na pessoa física estão isentos, aplicações financeiras são tributadas uma alíquota linear de 15%. Então, quando a gente mistura todas essas rendas com essas diferentes formas de tributação, né, só fazendo, digamos, um gancho para completar
aquele resultado do nosso estudo, a gente conclui que a alíquota máxima de imposto de renda no Brasil, ela chega em 12% para quem ganha em torno de R$20 mil por mês. E para que pessoas que ganham acima desse valor, essa alíquota vai reduzindo. Por que ela vai reduzindo? Porque as pessoas de maior renda, em geral, não vivem só de salário, elas têm a renda de dividendos, renda de aplicações financeiras, que faz com que essa alíquota diminua. Quem é assalariado, ou que seja CLT, ou que seja servidor público de nível geral, é quem mais paga? Ou é quem realmente paga? A alíquota efetiva de cada um de nós, final, vai depender de quanto de cada tipo de renda que cada um de nós tem. A gente pode ter um pouco de salário, a gente pode ter um pouco de aplicação financeira, a gente pode ter um pouco de dividendo. Em geral, as pessoas mais pobres só têm salário, as pessoas mais ricas têm essas outras rendas que têm um tratamento tributário diferenciado. E é por isso, então, que essa alíquota efetiva máxima da pessoa física, ela chega em 12% em média, para quem ganha em torno de R$20 mil. E quando a gente inclui aquela tributação que eu falava do IRPJ e da CSLL das empresas, a gente constata que essa realidade não muda muito. A alíquota efetiva máxima chega em torno de 14% para quem tem a renda, né, próxima de 30 a 40 mil reais por ano. Ou seja, seja como a gente fizer a apuração, o que a gente constata é que, no final das contas, né, o imposto de renda, no seu conjunto, ele deixa de ser progressivo. O que o governo agora está querendo fazer, em primeiro lugar, em relação à baixa renda, é ele promover, digamos, uma isenção para quem ganha até R$5 mil, oferecer um desconto para quem ganha entre 5 e 7 mil reais, mas sem mudar essa tabela progressiva que tu apresentaste aí na tela. Né? Por que a ideia é não mudar essa tabela progressiva? Porque quando o governo muda essa tabela progressiva, como mudou agora em maio, né, essa tabela ampliou aí R$180 a mais de isenção na primeira faixa. Porque quando a gente isenta essa primeira faixa, a gente isenta os primeiros R$1.000, R$2.000 ou R$3.000 de todas as pessoas. Do mais pobre ao mais rico, ele passa a ficar isento nessa faixa. Então, se, por exemplo, a gente promovesse uma isenção na tabela do imposto de renda, isentando os 5 mil primeiros reais que todo mundo ganha, o custo fiscal disso ia ficar em torno de 120 bilhões de reais por ano, tá, Antônio? E do jeito que o governo está propondo, que é a isenção focalizada só para quem ganha, de fato, até 5 mil reais, e um desconto para quem ganha entre 5 e 7 mil reais, aí o custo fiscal cai para em torno de 25 bilhões de reais. Né? Então, mas então foi uma quer dizer saída... que o reajuste da tabela nunca vai poder ser feito? O reajuste, né? Ele pode ser feito, né? Mas não, eu diria o seguinte, não numa magnitude muito ampla, e não, pelo menos, com esse modelo, com essas faixas tão estreitas e com uma alíquota máxima que chegue só até os 27,5. Ou seja, eu diria que para a gente pensar em uma faixa mais ampla de isenção do imposto de renda, a gente aí teríamos que ir por uma discussão de uma reforma mais profunda de toda a legislação do imposto de renda, que daí não é só mexer com a isenção aqui ou fazer até a tributação dos mais ricos, como o governo está propondo, né? Aí a gente teria que passar a discutir uma nova tabela progressiva do imposto de renda e a própria regra, né? Afinal de contas, por que algumas rendas são tributadas pela tabela progressiva e outras não são, né? O mais racional, do meu ponto de vista... Eu vou pedir a Bruna para voltar àquela tabela, a tabela 1 que a gente colocou, que tem as faixas salariais, porque uma pergunta que eu faço é, por que a faixa é tão pequena? Né? Primeiro porque começa no salário, teoricamente, no salário baixo, né? Isso aí tem não chega a 2 salários mínimos. E aí você tem uma diferença tão pequena entre uma faixa e outra.
Porque se a gente Sem tivesse dúvida, faixas maiores, por exemplo, a primeira faixa fosse entre quem ganha 2.428 e quem ganha 4.600, e a segunda faixa fosse de 5 a 10 e de 10 e 1 a 15, você teria faixas mais largas, de salário mais largo. Exatamente. Isso não é possível se fazer? Não, possível do ponto de vista técnico, sem dúvida nenhuma, e seria até recomendável. Como eu disse, está caindo de maduro, né, a necessidade de uma reforma, como eu falei, mais estrutural, uma revisão geral da tabela. O que tem sido feito há vários anos, né, todos os anos, só um ajuste da primeira faixa. Né? Então, a primeira faixa, há poucos anos atrás, era R$ 1.900. Passou para 2.100, para 2.200 e agora para 2.400. Então, se a gente seguir, inclusive, nessa entoada, daqui a alguns anos a primeira faixa já vai bater na segunda. Sim. Né? Então, sim. Eu digo, está caindo de maduro. Mas por que não reajusta? Sim, por que não reajusta então, igualmente todas as faixas? Se fosse fazer isso, o impacto fiscal disso ia ser muito grande e ele teria que ser compensado, nesse caso, né, provavelmente pela criação de uma alíquota maior, né, com faixas adicionais. E aí a gente esbarra um pouco na questão política, né, que esse não é um debate consensual na sociedade e no próprio Congresso. Vou pedir à Bruna para colocar então a segunda arte, porque traz a proposta de isenção que está no governo hoje, né? Que está aqui no Congresso, encaminhada pelo governo federal. Até R$ 5.000, uma redução da alíquota de 100%, ou seja, uma isenção total, e de 5.001 a 7.000, uma redução naquela alíquota, dando um bônus. E aí tem essa redução de impostos que beneficia 26 milhões de trabalhadores, com uma renúncia fiscal prevista de 25 bilhões e 840 milhões. Como é que se faz isso? E aí entra a questão da tributação de quem ganha acima de R$ 600 mil por ano, é isso? Isso, a ideia é que essas medidas se compensem, a desoneração, né, da baixa renda seja compensada com a tributação dos mais ricos. E esse desconto, né, como eu disse, ele está sendo feito, essa isenção, por fora da tabela do imposto de renda, para restringir o benefício apenas para as pessoas que ganham até R$ 5.000 ou entre os R$ 5.000 e os R$ 7.000. Né? É um desconto que a legislação concede. Né? Por exemplo, a quem ganha R$ 6.000, tem uma renda bruta de R$ 6.000, o desconto, lá existe uma formulazinha que diz que o desconto será de em torno de R$ 160. Né? Para dar um exemplo, quem ganha hoje R$ 6.000, pela tabela do imposto de renda mensal, ela tem que pagar cerca de R$ 560 de imposto. Tá? Esse é o tributo devido. Pela fórmula de desconto, ela vai ter uma dedução de R$ 160. Então, em vez dela pagar os R$ 560 pela tabela, ela vai pagar 560 menos 160, que dá aproximadamente R$ 400. Tá? Então, ele é por fora da tabela, é um desconto adicional. A questão é, o governo está prevendo essa tributação aí dos super ricos, né, de quem ganha mais de R$ 600 mil por ano. Eu vou até pedir a Bruna para colocar essa terceira arte no nosso quadro. Agora, como é que fica? Né? Na verdade, aí vai ter uma tributação extra, né? E tem também a tributação de remessa de dividendos. São duas coisas diferentes. Mas como é que fica, por exemplo, a pessoa que ganha entre R$ 7 mil, que ainda vai ter descontos na tabela, e R$ 50 mil, que hoje é o que daria essa renda anual, mais ou menos, média de 600 mil por ano? Tem que entender que a tabela que a gente está falando, aquela tabela progressiva, lembrando, ela só se aplica sobre salários. Quem recebe, por exemplo, vive basicamente aplicações financeiras, a tributação é na fonte, 15%, e dividendos é isento na pessoa física. O que está mudando agora com o imposto mínimo são duas medidas paralelas e simultâneas. Está se prevendo no projeto de lei encaminhado para o Congresso que haja uma tributação exclusiva na fonte com alíquota de 10% sobre todo o valor de dividendos que ultrapasse o valor de R$ 50 mil
mensais. Não é o salário que ultrapassar os 50 mil reais mensais, por exemplo, não vai estar sendo tributado na fonte em 10%. Por quê? Porque o salário de 50 mil reais mensais já é tributado com a tabela progressiva que chega até 27,5%. Né? Então, essa medida de tributação na fonte com uma alíquota de 10%, ela se aplica exclusivamente aos lucros e dividendos, sejam de brasileiros, sejam de residentes no exterior. Por isso, aquela previsão de que dividendos remetidos para o exterior em valor superior a 50 mil reais mensais vai sofrer essa retenção de 10%. Só quando o valor ultrapassar os 50 mil reais mensais. Então, a tributação é em cima do valor. Se for 50.500, o que vai ser tributado são só os 500 reais. Não. Ela é inteira. Nesse caso, ela é inteira. Tá? Mas ela vai ser só uma, digamos, é uma arrecadação na fonte, é uma antecipação de pagamento. O verdadeiro acerto de contas vai se dar depois na declaração anual e daí sim na regra que é do chamado imposto mínimo. Né? O que é essa regra do imposto mínimo? Aí a regra do imposto mínimo é o seguinte, vamos chegar lá em maio de 27, né, na primeiro momento de declaração posterior à entrada em vigor dessa regra, né? Daí a pessoa vai juntar todas as rendas que ela recebeu, salários, aluguéis, aplicações financeiras, dividendos. Se a sua renda ficar abaixo de 600 mil reais, a pessoa não tem imposto mínimo nenhum para estar acertando. Nesse caso, se ela eventualmente em um mês recebeu dividendos superior a 50 mil reais, imagina, estamos vendo, ela não ultrapassou 600 mil no ano, mas em algum mês especificamente, ela acabou sofrendo tributação sobre os dividendos que recebeu, porque naquele mês o valor de dividendos ultrapassou os 50 mil reais, e daí ela pagou, digamos, recebeu 60 mil reais em bloco de um dividendo, recolheu 6 mil reais, 10% desses 60 mil, ela vai poder receber de volta esse valor que ela teve retido na fonte. Tá? Por quê? Porque ela tem uma renda anual inferior a 600 mil reais. Mas se ela tiver uma renda superior a 600 mil reais, aí vai se aplicar o imposto mínimo. Então, só que a alíquota essa do imposto mínimo, ela começa em zero para quem ganha 600 mil reais e ela só chega em 10% para quem ganha a partir de 1.200.000. Mas digamos alguém que ganha 750 mil reais. A alíquota dessa pessoa que ganha 750 mil reais vai ser um imposto mínimo de 2,5%, né? Como a gente já está vendo aí, estamos vendo aí na tela, né? Isso sobre o extra, né? Não, é sobre o total dos 750 mil reais. Tá? Eu vou explicar direitinho isso. Daí, digamos que essa pessoa que ganhou 750 mil reais, se ela só recebeu dividendos, ela não pagou nenhum imposto. E daí ela vai ter que pagar os 2,5%. Agora, imagina que essa pessoa tem uma parte da renda que é de dividendos, que teve isento, mas ela tenha recebido, por exemplo, metade em salário e metade em dividendos. Se ela recebeu metade de salário e metade em dividendos, provavelmente a alíquota dela, a média, o que ela já pagou de imposto, em média deve chegar perto de 10%. Como ela já pagou 10% e o imposto mínimo dela é de 2,5%, ela não vai ter que pagar mais nada. Entendeu? Então, ele é uma regra de imposto mínimo. Eu estou dando um exemplo de alguém que ganha 750 mil reais e, por exemplo, já pagou 75 mil reais ao longo do ano. Já pagou 10%. Então, ele já pagou mais do que os 2,5% e não tem mais nada de que fazer de acerto de contas. Agora, se, por exemplo, ele recebeu 750 mil reais de dividendos, né, aí sim ele vai ter que pagar esse imposto mínimo de 2,5%. E se ele já sofreu uma retenção na fonte de uma parte desses dividendos, aquele valor mensal que eu me referia dos 10%, ele vai fazer o acerto de contas.
Se ele pagou mais do que os 2,5 já, ele vai receber de volta. E se ele não chegou a pagar nada durante o ano, ele vai completar o valor até chegar aos 2,5. Agora, tá? Sérgio... E esse raciocínio que eu fiz para os 2,5 serviria depois para a gente ver o caso de pessoas que têm uma renda maior e que daí vão estar submetidas à alíquota de 10%, né, que é a alíquota do imposto mínimo para quem ganha mais de R$1.200.000 reais por ano. Para a gente fechar a nossa conversa, a gente tem, segundo dados da própria Receita, apenas 141 mil pessoas no país, ou seja, 0,13% de todos os contribuintes, que estão nessa faixa de renda acima de 600 mil. Por que é tão difícil... Então, Antônia, só te corrigir. Na verdade, os 141 mil pessoas são aquelas pessoas que têm renda acima de 600 mil reais e que a Receita detectou que estão pagando menos do que o imposto mínimo. Tá? Mas nós temos umas outras 300 mil pessoas que hoje ganham acima de 600 mil reais e que não serão afetadas pelo imposto mínimo porque elas já pagam mais do que o imposto mínimo. Tá, então a mudança atinge essas 141 mil. Por que é tão difícil fazer essa mudança? Porque existe justamente um lobby, né, muito forte desses setores que têm esse tratamento privilegiado. Né? Eu até fiz questão agora de mostrar que existem 300 mil pessoas, existem 300 mil pessoas, inclusive alguns milionários, que já pagam esse mínimo de 10% e não serão atingidos. Né? Mas existe um grupo que não paga isso e que quer continuar não pagando. Eu diria que a força, né, desses grupos organizados de lobby é muito forte no Brasil e é por isso que nós estamos fazendo esse debate. A sociedade brasileira tem que debater, né, que sistema de tributação ela quer e a gente tem que ter um pouco mais de justiça. Né? Uma justiça elementar, que as pessoas, né, iguais sejam tratadas igualmente, que quem ganha mais pague um pouco mais. Sérgio, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado, Antônia. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.